Oi, pessoal! Hoje, em processo penal, nós vamos falar sobre medidas cautelares. É o tópico 5.8 em processo penal no edital da Polícia Civil de Minas Gerais, ano de 2018, e ele destrincha as demais medidas cautelares nos subtópicos do 5.8. Então, tá como medidas cautelares, prisão domiciliar, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica e financeira, internação provisória, fiança e monitoramento eletrônico. O que, na verdade, o edital fez foi colocar o rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, que é um rol que consta as medidas cautelares possíveis para aplicar para aquele investigado, para aquele acusado. Antes da gente falar delas propriamente ditas, eu acho importante a gente entender o porquê de haver medidas cautelares, por que é que elas existem. Bom, aí a gente tem que entender a lógica das prisões provisórias. Já tem vídeo sobre prisão provisória, caso você queira entender um pouco melhor sobre elas. É um assunto que está intimamente ligado com as medidas cautelares. E por quê? A partir do momento que um delito é cometido, é preciso investigar, é preciso apurar a autoria, a materialidade, as circunstâncias daquele crime. Muitas vezes, para o bem das investigações, para que possa efetivamente colher as provas, colher os indícios, a restrição da liberdade daquele investigado, daquele acusado, ele é fundamental para o bem do processo. Não está se falando em juízo de condenação, de absolvição, não está se olhando o mérito propriamente dito daquele crime. Mas sim que, para que o processo possa existir, não é preciso de justa causa, não é preciso colher provas, colher indícios da materialidade, da autoria, das circunstâncias. Pois bem, para que isso possa acontecer, é fundamental, naquele caso concreto, que o investigado tenha sua restrição de certa forma limitada, porque isso vai auxiliar, isso vai fundamentar, de certa forma, o futuro processo penal que advier daí. Então, partindo-se da leitura do artigo 312 do Código de Processo Penal, a gente já consegue ter uma noção do porquê que alguém é preso preventivamente. Lembrando que a prisão preventiva não é a única prisão cautelar, uma vez que nós temos ainda a prisão temporária e a prisão em flagrante, embora parte da doutrina fale que prisão em flagrante tem natureza pré-cautelar. Mas perceba que a prisão provisória e a prisão em flagrante, estas duas, elas visam efetivamente instrumentalizar o processo, auxiliar o processo de certa forma. É por isso da efetividade das investigações. E é por isso, portanto, que essas prisões elas têm natureza intimamente ligada com a instrumentalidade, com a acessoriedade, com a cautelaridade, com a proporcionalidade. A proporcionalidade é um princípio que vem ganhando muita voga no direito como um todo. E em temas de prisões, então, nem se fala. Por quê? Porque é preciso aferir a real necessidade daquela constrição de liberdade. Liberdade é um direito e uma garantia individual, é um bem jurídico muito importante para a convivência do ser humano, para que possibilite a dignidade da pessoa humana. Não há como se falar em dignidade sem liberdade. A liberdade é inerente ao ser humano. Portanto, o Estado tirar a sua liberdade tem que ser uma medida completamente excepcional. E é por isso que a proporcionalidade está ganhando força no processo penal, no sentido de que deve-se prender quando estritamente necessário, quando o crime é muito grave, quando não há outra solução senão a prisão, porque do contrário ela deve ser evitada. E como é que nós evitamos uma prisão cautelar desnecessária? Não prendendo, eu concordo. Porém, deve-se haver meios para controlar aquele investigado, para controlar aquele acusado, quando ele pode, de alguma forma, prejudicar as investigações. Então, é preciso encontrar uma solução intermediária entre a liberdade plena do indivíduo e a prisão cautelar. É neste contexto que surgem
as medidas cautelares. Elas visam, de alguma forma, vigiar o indivíduo, restringir sua liberdade, sem, contudo, prender, já que prender é uma medida, de certa forma, desumana, ainda mais no Brasil, em valores democráticos, mas com prisões extremamente medievais, e a gente pode, de certa forma, o Estado pode, de certa forma, exercer a vigilância sobre aquele acusado, sobre aquele investigado, sem colocá-los aí nos calabouços das prisões contemporâneas do século XXI. Para isso, surge o artigo 319, que foi todo repaginado em 2011, elencando uma série de medidas cautelares, sem mencionar ainda a prisão domiciliar, a qual está prevista no artigo 317 e 318, também sendo uma medida alternativa, substitutiva da prisão provisória. Lembrando que há uma discussão na doutrina se o rol do artigo 319 é exemplificativo ou taxativo, uma vez que ele coloca 9 incisos e dá para se pensar em outras hipóteses de medidas cautelares. Contudo, me parece que a maioria da doutrina fala que este rol é taxativo, uma vez que, de certa forma, limita, restringe a liberdade do indivíduo e, como tal, deve merecer uma interpretação restritiva e não expansiva para abranger outras hipóteses que possam restringir a liberdade do indivíduo de alguma forma. Portanto, pelo menos nos livros que eu consultei, o rol do artigo 319, segundo eles, é taxativo. Bom, e aí como é que a gente pode falar dessas medidas cautelares? Uma a uma, como o edital coloca, não é necessário tecer maiores comentários. E por quê? Porque elas são autoexplicativas. Elas já falam como é que vai se dar essa restrição do indivíduo, como, por exemplo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Veja que o artigo 319, ele fala não só da medida cautelar, como o porquê que ela deve se dar e de que maneira que ela deve se dar. Então, as hipóteses do 319, via de regra, elas são muito autoexplicativas. Inclusive, monitoramento eletrônico, o qual já é possivelmente visualizado, o porquê de existir essa tornozeleira, enfim, não é preciso tecer maior comentário uma a uma. Um ponto importante, contudo, que é legal mencionar, que é importante mencionar, é a prisão domiciliar, já que ela está ganhando muita voga em função de algumas jurisprudências dos tribunais superiores, bem como em razão de réis muito ricas terem conseguido tal benefício em detrimento de réis pobres, às quais aparentemente tinham o mesmo direito e não conseguiram o benefício. Então, este tema foi rediscutido e talvez seja interessante mencionar. A prisão domiciliar, como eu já disse, ela está prevista nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. Ela não se confunde com a prisão domiciliar lá da LEP, que, se eu não me engano, está no artigo 117. E por que ela não se confunde? Porque, como eu disse, a prisão domiciliar do Código de Processo Penal é uma medida cautelar, enquanto a prisão domiciliar da LEP ela é uma medida de execução da pena. O indivíduo ou a mulher, ela já foi condenada e ela está cumprindo a sua pena. E aí, em substituição a este regime de pena privativa de liberdade, ela vai receber a prisão domiciliar em função de alguma circunstância que faz com que seja mais humanitário, que faz com que seja melhor que ela fique em sua casa cumprindo a pena. Mas esse não é o tema de hoje, nós estamos falando de medidas cautelares, portanto vamos voltar ao artigo 317 e 318. Como eu disse, é uma medida substitutiva da prisão preventiva. Bom, inclusive, há quem diga que ela é uma medida substitutiva da prisão temporária também, mas isso há certa divergência doutrinária a respeito do tema. O artigo 318, ele elenca 6 hipóteses de substituição da prisão provisória para a prisão domiciliar. E há algum tempo atrás, o STJ vinha falando que essas hipóteses de prisão domiciliar, na verdade, elas são
não direitos subjetivos, mas uma certa expectativa de direito, porque o juiz, o magistrado, ele vai ter que se debruçar sobre o caso concreto e aferir a real necessidade de substituição, uma vez que se a prisão, ela oferece todos os meios necessários para a consecução da dignidade humana daquela pessoa, não há razão do porquê levá-la ao seu domicílio, uma vez que vai privá-la do convívio social, vai obstar com que ela estude, trabalhe, uma vez que ela tem que ficar em casa na maior parte do tempo. Contudo, em razão principalmente da prisão domiciliar da Adriana Anselmo, que fez com que ela fosse voltar para o seu apartamento aí na zona sul do Rio de Janeiro, porque ela tinha filhos menores, em detrimento de muitas rés que também tinham filhos menores, mas em razão de serem mulheres pobres, em sua maioria negras, elas não tinham este mesmo direito. O STF, num habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública, ele decidiu que em algumas hipóteses do artigo 317 se constitui quase que um direito subjetivo. E quais são essas hipóteses? No caso da mulher ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência da gestante, nesse caso de imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou pessoa com deficiência, pode ser homem ou mulher, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade, incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, bem como no caso de gestantes e puérperas. Nestes casos, o magistrado ele vai se debruçar sobre o caso concreto, sim, mas ele deve, a partir do momento que verificar se essas condições estão preenchidas, efetivamente conceder a prisão domiciliar, principalmente às mulheres, tendo em vista a sua real necessidade, em razão das suas condições fisiológicas, a sua gestação, o seu direito de ter um nascimento digno do seu filho, de cuidar, de amamentar o seu filho menor. Então, principalmente as mulheres foi que esse habeas corpus coletivo foi impetrado e o STF firmou tal entendimento. Contudo, claro, em crimes com violência ou grave ameaça, em crimes perpetrados em face do próprio filho e em situações extremamente graves, porém peculiares àquele caso concreto, a prisão domiciliar, excepcionalmente, poderá não ser decretada. Por isso que é quase um direito subjetivo. Vão ter que ser analisadas outras circunstâncias para efetivamente conceder a prisão domiciliar. Mas já foi um relativo avanço que o STF fez em relação ao tema, principalmente para as mulheres. Bom, sobre medidas cautelares, o artigo 319, repetindo, ele é bastante explicativo em relação a essas medidas. Lembrar que a doutrina, em sua maioria, embora controverso, fala que esse rol é taxativo, e lembrar das nuances, principalmente jurisprudenciais, para a prisão domiciliar, são os principais temas aí que envolvem as medidas cautelares.